E eu vim aqui nessa tarde para dizer para vocês, queridas, que as palavras têm poder. Eu vim trazer para vocês uma lembrança, porque às vezes a gente se esquece. São tantas coisas no dia a dia, na vida, na correria, que a gente acaba se esquecendo de que nós precisamos ter bom ânimo. E quando eu estava me preparando para essa palavra, eu fiquei pensando que muitas vezes, por conta de palavras ditas de maneira ofensiva, dolorosa, leviana,
nos impede, por vezes, é o peso da acusação, o peso da comparação, o peso da mentira. Algumas de nós não se sentem bonitas, não se sentem amadas, outras não se sentem convidadas. Há mulheres com tantas dores internas que elas não sentem que são pertencentes. Mulheres aqui nessa igreja, o Senhor me mostrava isso quando eu orava. Mulheres dessa igreja que não queriam vir, porque diziam: ninguém me chamou, mesmo sabendo que era um convite para a igreja. Mulheres que se sentem rejeitadas, mesmo tendo um pastor que libera palavras de encorajamento, palavras de amor. Há mulheres tão feridas e tão encurvadas, que só sabem ser amadas. Mas eu digo para vocês, quem pode culpá-las? Nós não podemos culpar essas mulheres. Sabe por quê? Porque por vezes nós somos essas mulheres. A dor da comparação, a dor da rejeição, a dor de se sentir inadequada, não pertencente. Isso é muito sério. E essas mulheres encurvadas, elas não param, você sabia? Elas continuam vindo. Percebe? Elas continuam vindo. Mesmo não reconhecendo que estão limitadas pela amargura, pela dor, pelo sofrimento, elas continuam vindo. Vocês sabiam disso? Aquela mulher encurvada há 18 anos, ela continuava indo à sinagoga. Há muitas mulheres encurvadas vindo, frequentando, participando, mas que ainda não foram tocadas, porque elas nem sabem que precisam ser tocadas. Talvez essa não seja a palavra que você imaginava receber hoje à tarde, mas eu digo para vocês que é o tempo de Deus para nós, mulheres. É o tempo do Senhor nos tocar e nos libertar da enfermidade que está nos encurvando. Pode ser que essa enfermidade seja uma enfermidade física, uma dor, uma limitação nas veias, nos nervos, nos músculos. Talvez essa seja uma limitação no seu sangue, na corrente sanguínea, na sua pressão. Ou talvez essa seja uma limitação nas suas emoções, na forma como você se vê, na forma como você não se vê. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, você está tão bem. A pessoa fala: ah, não estou nada, amanhã estou ruim. Sabe aquela pessoa que você fala assim: ei, você está ótimo. Não, eita, a casa está péssima, está ruim demais. E aí, eu penso que quando Jesus liberou a palavra sobre aquela mulher, quando ela foi tocada pelas palavras, uma coisa me chamou muita atenção. Quando nós somos tocadas, quando nós recebemos o milagre, que nós andamos de pé, que nós vemos o horizonte, que nós vemos além da limitação, nós também não conseguimos mais ser aquela pessoa que fala só murmuração. Vocês sabiam? Quando Jesus curou aqueles leprosos, que aquele leproso voltou, ele voltou glorificando, gritando e testemunhando que Jesus era bom, que ele era miraculosamente poderoso, que ele havia curado. Porque quando você recebe a cura, o milagre, por meio da palavra de Jesus, você libera essa palavra para os outros, você estende essas palavras de cura
se você fica encurvada, somente remoendo a sua dor por longos 18 anos, fica tempo demais olhando para baixo, sem olhar para o alvo, sem olhar para Jesus. E Ele nos trouxe aqui para nós nos levantarmos, para que nós nos coloquemos nessa posição. E à medida que nós nos posicionamos em Cristo Jesus, palavras são geradas em nós, e essas palavras alcançam o nosso lar. A gente começa a entender o chamado da mulher por meio da palavra. Amém? A mulher pode exercer o ministério por meio da palavra. Outro dia eu estava até vendo com as irmãs, e a gente comentando que a mulher fala muitas palavras ao longo do dia. Mas a gente precisa ter cuidado, porque a gente não está atento às palavras que nós liberamos ao longo do dia. Palavras que abençoam, palavras que curam, palavras que gerem vida, palavras que edifiquem, palavras que construam, ao invés de liberar palavras de destruição, palavras que limitam. Acho que foi ontem eu estava conversando com minha mãe sobre essa palavra que eu ia trazer aqui, e eu falando para ela que às vezes a gente precisa fazer um jejum de palavras. Sabe como que é o jejum de palavras? É quando a gente só consegue liberar palavras de maldição, palavras de murmúrio, palavras de maldizer, palavras que limitam. Ah, você não vai ser nada nunca. Ah, tu não presta mesmo. Ah, tu não vale nada. Essas palavras liberadas por uma mãe, por uma avó, por uma tia, ela gera muita dor no futuro. Porque assim como a palavra, você vai dar certo, você vai crescer, o Senhor é contigo, ela ajuda, ela encoraja, ela dá ânimo, ela constrói, ela edifica. Então Jesus liberou uma palavra que edificou sobre aquela mulher, e Ele está liberando essa palavra sobre nós. Ele está liberando essa palavra sobre você. Porque, queridas, entenda, quando o Senhor fizer algo em você, Ele vai alcançar todos a sua vida. Quando Ele trouxer para você o entendimento do que Ele quer fazer através de você, você vai liberar palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação. E você será a mulher que Ele vai levantar, aonde Ele te plantou. Amém? Quero que nós nos coloquemos de pé nessa hora.